Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha aqui. Hoje a gente vai falar, vamos continuar a revisão. E eu tinha dito para vocês que eu não ia ficar fazendo aulas sobre gramática, sintaxe, certo? Mas eu estou aproveitando essas revisões para repassar alguns conceitos que eu considero importantes para vocês, tá? Eu não estou corrigindo a redação. Não é assim que vocês vão fazer lá na hora, ficar uma hora, meia hora corrigindo a redação, não. Estou usando isso aqui para trazer alguns elementos. E hoje a gente vai ver uma coisa super importante na redação, tá? Que é a concordância nominal e verbal. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para que na hora que a gente for corrigir a nossa redação, a gente consiga fazer isso de forma correta, ok? Então, vamos lá para mais uma aula sobre concordância nominal e concordância verbal. Bem, vamos lá. Nós vamos falar sobre concordância verbal e nominal, certo? E aí, o que a gente ouve, né? Concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, a ideia é essa, e a nominal concorda em gênero, ou seja, masculino e feminino, e número, singular ou plural, com o substantivo. Então, é mais ou menos o que a gente precisa estar com isso em mente. Então, existem várias formas da gente fazer essa concordância verbal. Eu vou pensar em uma que é o que eu gosto de usar, tá? Então, a gente vai ter aqui 3 elementos importantes. Uma oração, né, ou um período, a gente tem esses 3 elementos. A gente tem um sujeito, a gente tem um verbo e a gente tem um complemento. Você pode pensar assim, uma oração tem um sujeito e tem um predicado. Bom, aí você vê a forma como você vai querer analisar isso, tá? Mas você tem que concordar esses 2 elementos ou esses 3 elementos aqui. Eu prefiro isso aqui, tá? Por quê? A gente tem aqui um padrão de oração, tá? Básica e que tem que ter esses 3 elementos, com esses 3 elementos, tá? Não obrigatoriamente. Uma oração obrigatoriamente tem que ter um verbo, né? Mas vamos ver aqui. O primeiro exemplo que eu quero falar é o mais simples, né? É a oração com um sujeito só, que a gente chama de sujeito simples. Ou seja, esse sujeito aqui ele tem um núcleo. O que é isso? Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó, o problema é grave. Então, vamos analisar essa frase aí simples, que é até uma das coisas que a gente começou a fazer, né? Então, vamos pensar aqui. Ó. Eu já coloquei aqui, né, em vermelho é o sujeito, em verde é o verbo e em azul é o complemento. Então, isso tudo aqui é o sujeito. Mara simples não é uma palavra só? Não, é um núcleo só. Então, quem é meu núcleo aqui? Isso aqui é um artigo, tá? Então, eu sei que isso aqui é um artigo. Então, isso aqui é o meu núcleo. O núcleo do sujeito é esse aqui. Então, eu só tenho um sujeito aqui, porque eu só tenho um núcleo. Eu só tenho uma coisa, né? O sujeito, ele é o meu substantivo aqui no caso, né? A única coisa aqui que tá sofrendo, fazendo alguma ação. Bom, isso aqui eu digo que é verbo. Como é que eu sei que isso aqui é verbo? Bom, eu penso em verbos, tem várias formas de você identificar um verbo numa frase. Eu penso assim, o verbo é uma ação, né? Pode ser algo ou uma ação, algo não, uma ação. E aí eu penso também o seguinte, o verbo, ele pode, eu posso pegar aquela palavra lá, colocar ela no passado, né? Eu posso colocar ela no presente, eu posso colocar ela no futuro. Isso é um verbo. É um teste que eu faço para identificar se é um verbo. Então, aqui, ó, se eu pegar o, eu não consigo nem fazer o passado lá do o, né? Não dá nem para fazer, fica até esquisito. Problema. Problemou. Problema. Presente, né? Problemará. Também fica esquisito, né? E o aqui eu sei que foi, que
que é passado, é e será. Então, eu consigo identificar isso aqui como um verbo. E é uma ação, né? Ação de ser, né? O verbo ser aqui. Grave. Bom, pode ser um verbo, né? Olha bem. Ó, gravei, grave, gravará, né? De gravar, o verbo gravar, né? Eu gravei, eu gravo, né? Ele gravará, mas aí poderia ser. E aqui você tem que analisar, né? Bom, pergunta para o verbo, né? A gente pergunta para o verbo para achar quem é o sujeito, o que ou quem, né? A gente pergunta, né? Então, vamos ver aqui, ó. O que é grave? Eu tenho a resposta aqui na frase? Não. Quem grave? Não tenho também. Então, isso aqui já me dá uma ideia que isso aqui não é o verbo dessa frase. O que é grave? Problema. Quem é grave? Problema. Então, eu consigo identificar melhor que isso aqui está mais para verbo do que isso aqui, certo? Então, isso aqui é quem é grave? O problema. Então, o problema grave tem a ver com o problema. É um adjetivo aqui do problema. Predicativo do sujeito, o nome que você queira dar, né? Então, isso aqui tem a ver com isso, tá? Então, assim, eu consegui identificar aqui os meus elementos, mas o que eu preciso saber? Esse artigo aqui, eu tenho que concordar em gênero e número, né? Ele é masculino ou feminino? Ah, ele é masculino. E ele está no plural ou está no singular? Ele está no singular, né? Singular. Então, masculino, singular. O meu sujeito aqui, ó, o meu núcleo está como? Problema. O problema, ele é masculino e ele está no singular, ó. Problema, né? Então, essas palavras aqui estão concordando uma com a outra. O artigo sempre, né? Ele está muito ligado aqui ao meu sujeito, ao substantivo, tá? Sempre, ele vive agarrado aqui, né? Artigo substantivo, tá? Bom, o problema, eu já falei, ele é grave, né? O problema grave. Grave tem que estar no singular, porque o meu substantivo aqui, o meu sujeito está no singular também. E aqui o meu verbo, o verbo concorda com o sujeito. Então, o meu verbo também tem que estar no singular, certo? Então, aqui, para eu fazer uma concordância verbal e nominal nessa frase, eu tenho que analisar isso tudo. A gente já faz isso tantas vezes que isso fica mais rápido, né? Só que na hora de escrever, a gente comete muitos erros se a gente não pensar sobre isso. Vamos ver aqui, ó, o próximo. O meu sujeito está aqui todinho. Meu núcleo continua sendo isso aqui, ó. Meu núcleo do sujeito, que é o meu substantivo aqui. Aqui também o artigo, aqui meu verbo e aqui meu complemento, né? Aqui ele está no plural, ó. Então, aqui também tem que estar no plural, bem como o verbo tem que estar no plural, bem como o complemento tem que estar no plural aqui para concordar com esse aqui. Os problemas são graves, né? Para eu concordar com isso tudo aqui, ok? Bem, vamos pensar aqui em outras duas frases. A gente viu que aqui, ó, é masculino, né? Então, agora aqui a gente tem feminino, ó, um artigo aqui feminino. Feminino, singular. Desigualdade social. Desigualdade é o meu núcleo. Também é feminino, singular. E aqui eu tenho também, ó, singular. Desigualdade. Quem é social? É a desigualdade, né? Então, aqui é um adjetivo aqui da desigualdade. Uma adjunta de nominal aqui, tá? Aqui é um verbo que está também no singular, né? A desigualdade cresce, singular. E aqui também eu tenho um complemento, tá? Que também está no singular. Aqui eu tenho uma junção, né?
do em mais a. Então, aqui também está no plural, no singular, né? Meu artigo aqui, ó, está no singular. Se fosse no plural, ele estaria com S aqui. Ele não está no singular. Meu artigo aqui está no singular. Isso aqui também é um substantivo, né? Sociedade é um substantivo, é o nome de alguma coisa. Isso aqui é um adjetivo também, o adjunto adnominal também, né? Que é um substantivo. Mas eu não estou analisando isso aqui como sujeito. Isso aqui é um complemento, tá? Isso tudo aqui é um complemento. Então, eu tô, ó, quem cresce? Vamos perguntar para o verbo. Quem cresce é a sociedade? Não, quem cresce é a desigualdade. Então, o sujeito é isso aqui, ó. Quando eu pergunto para o verbo, ele me diz quem é o sujeito. Não é isso aqui, é isso aqui. Isso aqui é um complemento daqui ou daqui, tá? Então, isso aqui não é o sujeito. Então, eu tenho o meu sujeito, o meu verbo e o meu complemento, né? Singular, 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 tá? Vamos aqui, ó, também, né? Feminino, só que plural. Eu tenho essa aqui, ó. Feminino, plural. Feminino, plural. Né? Então, eu tenho aqui, ó, feminino, plural, feminino, plural. Aqui o verbo tem que ir para o plural, porque aqui, ó, singular a singular. Plural ele tem que ir para o plural. Então, plural de cresce é crescem, não é cresce. As desigualdades sociais cresce, não. Crescem, plural, plural. E na sociedade. Aí você vai perguntar, Mara, mas e aí? Isso aqui não é singular? Sim, pode ser singular, como pode ser plural também. Botei aqui de propósito, porque alguns nomes, ele é considerado como um coletivo, vamos dizer assim, né? O significado dele é único. Ele não, aqui eu não posso botar nas sociedades brasileiras, porque aqui eu estou me referindo a uma coisa única, tá? Então, isso aqui não pode ir para o plural, mesmo que o meu verbo esteja no plural. Então, ele é considerado como correto, tá? Mesma coisa que eu botasse assim, ó, no Brasil, por exemplo. No Brasil. Brasil é um só, ele não vai para o plural aqui, né? Porque é um conjunto de coisas. Ele já está, é como se fosse um coletivo, ele já está no plural, né? A não ser que eu especificasse, né? Eu poderia colocar aqui, ó, nas sociedades brasileiras, se fosse algo específico, nas sociedades civis, né? Nas sociedades militares, né? Nas sociedades particulares, ou seja, se eu colocasse algo especificando que é mais de uma, né? Dando um detalhe aqui, detalhamento, mas se for algo genérico, coletivo, que seja considerado coletivo, eu não posso colocar no plural, tem que deixar no singular. Por isso que a gente coloca na sociedade brasileira, independente se o meu sujeito está no plural e o meu verbo está no plural. Então, a gente tem que observar isso aqui. As desigualdades sociais crescem no Brasil. As desigualdades sociais crescem no corpo social. Não vou botar nos corpos sociais, né? No corpo social, entendeu? Porque isso aqui é um conjunto de coisas, já é considerado como um conjunto, né? Então, eu não preciso colocar plural aqui, ok? Então, vamos para um outro exemplo agora, tá? Agora, isso aqui a gente está tudo falando de um sujeito só, né? Mas eu tenho uma situação em que eu tenho mais de um sujeito. Vou deixar aqui para a gente observar só aqui. Só oração com mais de um sujeito, que a gente chama de sujeito composto, né? Mais de um núcleo, né? Então, tenho mais de um núcleo aqui. Como é que seria isso? Então, eu tenho aqui, ó, mesmo exemplo que a gente deu lá, né? As desigualdades sociais. Então, isso aqui é
Isso aqui tá errado, tá? Vamos alterar aqui. Que eu botei aqui, tá? Aqui é crescem. Aqui é crescem. Aqui é verbo. E aqui é meu complemento, tá? Desculpa aí que eu botei aqui errado. Então, vamos lá, para vocês identificarem melhor. Então, aqui, eu tenho aqui, ó, um núcleo, né? Esse meu artigo faz referência a esse núcleo e esse meu adjetivo aqui faz referência a esse núcleo. Então, eu tenho um núcleo aqui do sujeito aqui. E eu tenho mais um núcleo aqui, ó. As desigualdades sociais e as desigualdades econômicas. Vê se aqui, ó, eu estou somando, né? Então, aqui eu tenho um outro núcleo. Então, eu tenho dois núcleos. Quando eu tenho dois núcleos, eu tenho sujeito composto, tá? Então, no sujeito composto, ele não vai mudar nada lá. Aqui também vai ser, como está no plural, sempre vai estar, né? As desigualdades sociais e econômicas, podia ser aqui singular, singular, mas aí quando soma vira, aqui vai estar no plural, né? Porque são dois núcleos. E aqui é o mesmo complemento que a gente usou lá como exemplo, tá? Então, eu tenho aqui plural, tá? Mário, então vai ser sempre assim? Não. Aí começa a ter o problema, né? Não é, se fosse só sujeito simples, ficaria mais fácil. Então, eu peguei aqui um outro exemplo, ó, composto também, né? Então, eu tenho aqui, ó, um núcleo, leis, tá? E regulamentos. Então, tem dois núcleos. Então, eu tenho sujeito composto, certo? Aí, eu tenho aqui, ó, o meu artigo, as leis, né? Feminino plural, leis é feminino plural, tá correto. E os masculino plural, regulamentos masculino plural, também tá correto, certo? E aqui, brasileiros, também tá correto, masculino plural. Precisam ser, é uma locução verbal, né? O que é uma locução verbal? Eu tenho dois verbos aqui, né? E aí um complementa o outro, locução verbal. Na locução verbal, quem eu coloco no plural? Isso aqui eu tenho que botar no plural, né? Eu só boto no plural o primeiro. Então, só esse aqui, ó, que vai para o plural. Esse aqui, ó, eu não preciso colocar. Ele não vai, não preciso não, não devo. Então, precisam serem? Não, precisam ser. Só esse primeiro vai para o plural, quando é locução verbal, tá? Dois verbos. E aqui, cumpridos. Então, eu tenho aqui o meu complemento, que é um adjetivo aqui. Bom, o que eu quero que vocês observem aqui, nesse caso? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Vocês observaram isso aqui e já entenderam, né? Apagar aqui só para não ficar muito sujo. Então, aqui vocês viram que a gente fez a concordância verbal e nominal certinho, tá? Bom, mas o que eu quero que vocês observem? Essa palavrinha aqui, ó, tá? Cumpridos. Eu posso concordar com esse cara aqui, que é o próximo, tá? Ou eu posso concordar com esses dois, tanto faz, tá? Concordar com esses dois aqui. Então, as leis, feminino, plural. Regulamentos, masculino, plural. Isso aqui é masculino, plural. Quando eu falo cumpridos aqui, eu estou falando de quem? Dos dois. As leis e os regulamentos brasileiros, tá? Brasileiros. Ó, brasileiros. Ó, esse cara aqui, ó, é desse e é desse, tá? Então, olha só, cumpridos, ele é plural, tá certinho. E esse brasileiros aqui, ó,
ele também é plural, mas ele é masculino, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui tá certinho. Vamos ver aqui, ó. Masculino, feminino plural, masculino plural. Quando ele fala brasileiro, ele está falando tanto das leis quanto dos regulamentos. Os dois são brasileiros. As leis brasileiros, mas está certo, tá? Os regulamentos brasileiros, porque é masculino aqui, tá? Agora, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui está certo, tá? Porque ele está se referindo ao próximo, mais próximo, tá? E aí ele foi para o plural, para o masculino. E aí ele faz referência à lei também, tá? Mas ele tá concordando só com o mais próximo, tá? Agora aqui, ó, eu mudei, tá vendo? Eu botei aqui, ó, o verbo vem aqui, para mostrar para vocês que aqui está na ordem direta, até aqui está na ordem direta. Mas as frases, as orações, os períodos podem estar nas ordem inversa ou deslocados, termos deslocados, né? Bom, estabelecer é verbo. Cadê o sujeito? O sujeito está aqui, né? Ele está implícito aqui, né? Eles estabeleceram. E aqui eu tenho complemento, certo? Bom, estabelecer é um verbo no plural, certo? Bom, eles é masculino plural, tá? O que eles estabeleceram? Os regulamentos e as leis. Então, vamos perguntar aqui, ó. Quem estabeleceram? Eles. Estabeleceram o quê? Os regulamentos e as leis. Então, isso aqui é um complemento. Não é mais o sujeito, tá vendo? Porque quem precisam ser cumpridos são as leis e os regulamentos. Aqui, ó, mudou o verbo aqui, ela já não é mais sujeito, não é ela, o regulamento e a lei estabeleceram eles, né? Eles estabeleceram os regulamentos e as leis. Então, isso aqui agora é um complemento, tá? Que também precisa estar concordando, né? Com o verbo aqui, com o sujeito. Bom, os regulamentos aqui, ó, masculino, plural. Regulamento, masculino, plural. A lei feminina, plural. As, né? Desculpa. E leis, feminino, plural. E brasileira, feminino, plural. Certo? Então, a princípio, está tudo certo. Eles estão concordando aqui. Plural, plural, feminino com feminino no plural, com feminino, tudo certinho. A única observação que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Quando aqui, ó, ele concordou com o verbo, aqui também está igualzinho, concordou com o verbo. Masculino, masculino, feminino, certo? E aqui era o meu sujeito. Esse cara aqui era uma palavra masculina. Quando eu faço assim, tanto um quanto o outro quer dizer isso aqui também. Regulamento brasileiro, leis brasileiras, tá? Também. Aqui, quando eu não uso masculino, quando é uma palavra feminina, até na gramática tem homofobia, né? Então, aqui, ó, quando é feminino, ela não se refere ao masculino, tá? Então, aqui, brasileira só quer falar de leis. Ela não está tratando de regulamentos. Os regulamentos é outra coisa. Então, estabeleceram os regulamentos e as leis brasileiras. Só as leis são brasileiras. Os regulamentos, quando eu coloco aqui brasileiras, não quer dizer que o regulamento é brasileiro. Entendeu? Porque eu estou concordando com o próximo aqui, mais feminino. E aí, o feminino, ele não consegue concordar com o masculino aqui anterior. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que olhar na hora que vocês forem escrever, porque a bagunça que eu fiz aqui, né? Porque, dependendo do que vocês queiram colocar, vocês têm que saber usar as palavras corretas aqui, tá? Porque masculino sempre se dá bem, tá?
Masculino sempre está bem. Botou masculino, ele serve para tudo. Agora, feminino, uma palavra feminina aqui, vocês vão ter que observar que elas só concordam com o mais próximo. Ela não se refere ao anterior, só com o mais próximo, tá? Ok? Bom, vamos ver um outro aqui também, um outro exemplo. Aí eu tenho um sujeito composto, né? 2 núcleos, depois do verbo. E aí eu tenho 2 possibilidades de concordância. Então, aqui, eu sempre, a ordem natural é o quê? Sujeito, verbo e complemento, certo? Aqui eu tenho o quê? Verbo, complemento e sujeito. Ou seja, eu tenho uma inversão, eu tenho um deslocamento aqui desses termos da oração, certo? Então, quando o sujeito ele vem depois do verbo, então eu tenho o verbo aqui e o sujeito está aqui, né? Vem depois, ó. Vem depois do verbo, tem 2 formas. Você pode usar, você pode concordar no singular, aqui no plural, desculpa, né? Plural, aqui plural. Ou você pode concordar no singular. Então, ó, são negligentes o quê? Masculino, né? Negligente é masculino. O Estado e a sociedade são negligentes. O verbo está no plural, porque eu tenho aqui composto, né? Aqui é um núcleo, o Estado é um núcleo e a sociedade é um outro núcleo. Olha a palavrinha aqui que diz que tem 2, né? Somando aqui, tá? Então, esse meu verbo aqui, ele está concordando com o sujeito aqui composto, os 2, né? E aí, negligentes, esses 2 aqui também. Agora, ele pode concordar também com o mais próximo, que é o Estado. E aí, ele fica no singular e no singular. Por quê? Aqui é singular e aqui é singular, tá? Se aqui fosse uma palavra no plural, aí não daria, teria que ser no plural também. Isso aí a gente tem que observar, tá? Dependendo da palavra que tenha, a gente não consegue fazer isso. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Todas as vezes que a gente tiver uma possibilidade, a gente sempre usa que não vai errar, né? Então, se você tem um sujeito composto, bota ele no plural, até para não cair no erro aqui, né? Usa sempre no plural, não usa no singular para você não ter o problema de errar, ok? Usa sempre o que dá sempre certo. Outra forma de você também concordar são as expressões partitiva, tá? O que é isso? É parte, né? Parte, tá? Também tem 2 possibilidades. O que é isso? A maioria, a maior parte, uma parcela, tá? Dá a ideia assim de uma parte, né? Não é um todo. Então, assim, ó, uma parcela da população, sujeito. Quem é individualista? Uma parcela da população, né? O verbo está aqui. Quem é individualista? Uma parcela da população. Aqui está o sujeito, certo? Então, você pode concordar singular, tá? Como você pode concordar com plural. Só que você tem que observar isso aqui, né? Uma parcela tá no singular, singular, isso aqui também ficaria como singular. Verbo, complemento também singular. Se você usar são, uma parcela dos governantes, ó, população singular. Governantes, plural, certo? Você poderia botar uma parcela dos governantes individualista, tá? É individualista, ok? Estaria certo. Ou você poderia botar uma parcela dos governantes são
individualistas, tá? Individualistas, ok? Você tem que concordar aqui com o verbo, tá? Não pode simplesmente ignorar o verbo aqui. Se você deixou ele no singular, a palavra aqui tem que ser no singular e aqui também. Se você tiver uma palavra aqui no plural, e você vai botar aqui no plural, tá? Mas uma parcela, tanto faz. Ela pode estar no singular, quanto pode estar no plural. Vai depender daqui do que você vai usar depois dele, tá? E aqui, tá tudo errado, né? Concordância, tá? E aqui o percentual, né? Como é que fica o percentual? Porcentagem ou percentual também tem duas possibilidades de concordância, né? Singular ou no plural. Você vai depender do quê? Da porcentagem aqui, ou percentual. Então, se você tem mais de um, né? Acima de dois ou mais, você está no plural. Então, 3%, aí não é das parcelas da brasileira, não, tá? Aqui vai estar no singular, tanto faz o que você colocar aqui. Você vai concordar com esse percentual aqui, ó. 3% da população passam fome ou passa fome. Tanto faz, tá? Porque é da população brasileira. Então, você está aqui no plural, mas você tem aqui no singular. Então, tanto faz você colocar aqui singular ou plural. E fome não tem fomes, né? Fica no singular mesmo, tá? Tanto faz. 3% da população brasileira passam fome ou 3% da população brasileira passa fome. Bom, aqui é singular. Então, aqui também é singular. Aí, obrigatoriamente, aqui também vai ter que ser singular e aqui singular. Porque 1,5 não é plural, tá? Então, aqui se fosse 2, seria plural, né? 3, um número acima de 2 para cima é plural e menos de 2 é singular, tá? Então, tem que ter cuidado, porque isso aqui pode cair muito em dados, né? Se vocês quiserem colocar lá na redação, prestar atenção nisso, né? A palavra que vocês vão colocar aqui, aqui, se for plural, pode ser singular ou plural. Aí, o que eu falo para vocês? Plural, bota sempre no plural, para não errar, né? Ou então, vocês sempre usam no singular, tá? Aí, escolhe aqui, porque quando for no singular, vai ser no singular, né? Então, tem que observar isso aqui, ok? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha ajudado, né? Eu sei que esse assunto é mais complexo. Eu só trouxe aqui uma parte que eu acho que é importante, pelo menos o mínimo, para vocês conseguirem entender o que eu escrevi, né? E o que vocês vão escrever na redação. Essa parte de concordância é super importante. E espero que a dúvida que vocês tenham sobre isso, vocês estejam tirando com a Elaine ou com outro professor que vocês tenham, tá? Para que vocês consigam realmente escrever uma redação que não perca tanto ponto lá no Enem, ok? Então, até a próxima aula, que Deus abençoe vocês, fiquem com ele.